Nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns dos fatores que interferem na trajetória do projétil de uma arma de fogo. Vamos falar brevemente sobre alguns desses fatores e falar com mais detalhes sobre a força de Coriolis. Então, eu listei aqui alguns fatores. O primeiro deles é a interação do projétil com o ar. Da interação do projétil com o ar, podem surgir, por exemplo, a força de arrasto, que é uma força diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do projétil em relação ao fluido, que no caso é o ar. Depende também do calibre do projétil. Quanto maior for o diâmetro do projétil, maior será essa força de arrasto. Depende da forma do projétil. Quanto mais aerodinâmico for o projétil, menor será a força de arrasto. E também depende da densidade do fluido. Quanto mais denso for o fluido, maior será essa força de arrasto. Portanto, como um ar mais quente é menos denso, se você realizar um disparo em um dia em que o ar esteja quente, a força de arrasto será menor do que se você realizasse disparo num dia em que o ar estivesse frio. Outra força que surge da interação do projétil com o ar é a força de sustentação. Se o projétil tiver simetria em relação a seu eixo longitudinal e o ângulo de ataque for igual a zero, praticamente não haverá força de sustentação. Mas agora, se o projétil for simétrico em relação ao seu eixo longitudinal e o ângulo de ataque for diferente de zero, aí ocorrerá a força de sustentação, que é uma força que tem a direção perpendicular à do vetor velocidade da bala em relação ao ar. E o que seria o ângulo de ataque? O ângulo de ataque é o ângulo que o eixo longitudinal da bala forma com o eixo horizontal. Outra força devido à interação do projétil com o ar que podem aparecer as forças provenientes do efeito Magno. Se você tem um objeto se movendo em relação a um fluido e realizando um movimento de translação em relação ao fluido e ao mesmo tempo esse objeto está girando em torno de seu próprio eixo, podem surgir forças que desviam esse objeto de sua trajetória original. O nome que se dá a esse efeito é o efeito Magno. Outras forças são as forças provenientes do vento, que um vento incidindo sobre um projétil pode desviá-lo de sua trajetória. Outro fator são as características da arma. Uma arma cujo cano possui estrias apresenta assim uma maior precisão do que aquelas armas cujo cano não possui estrias. O que a estria faz é fazer com que o projétil gire, saia do cano girando. E existe uma propriedade associada a objetos que giram, é que eles oferecem uma resistência a alterar a direção do eixo em torno do qual eles estão girando. Quanto maior for essa velocidade angular de rotação, maior será essa resistência. Portanto, armas com canos que contêm estrias possuem maior precisão. O comprimento do cano também interfere na precisão. Outro fator são as características do projétil. A forma do projétil, quanto mais aerodinâmico for o projétil, maior será a sua precisão. A área da seção transversal também possui sua relevância. Quanto maior for o calibre do projétil, quanto maior for o seu diâmetro, maior será a área da sua seção transversal e, consequentemente, maior será a força de arrasto. Com a maior força de arrasto,
o projétil vai sendo desacelerado numa taxa maior. Quanto menor a força de arrasto, menor é essa taxa com que o projétil vai sendo desacelerado. Portanto, se você tiver uma força de arrasto muito grande, o projétil vai chegar com velocidade menor no alvo. E, consequentemente, essa maior força de arrasto vai fazer com que o tempo que o projétil leve para atingir o alvo seja maior. Quanto maior esse tempo, maior será a queda sofrida pelo projétil. Portanto, menor será a precisão do disparo. A massa do projétil também interfere na trajetória do projétil. Por quê? Quanto maior a massa do projétil, maior será a sua inércia. Então, se um vento incidir sobre esse projétil, maior será a resistência que esse projétil vai oferecer para desviar de sua trajetória. Quanto menor a massa, maior será o desvio provocado caso um vento incida sobre esse projétil. Mas um projétil muito pesado também não é bom, porque, em geral, um projétil mais pesado sai do cano com uma velocidade menor, então levará mais tempo para chegar ao alvo e acabará caindo mais do que se fosse um projétil mais rápido. Só que esse efeito de queda para alvos localizados a curtas distâncias é muito pequeno, então é praticamente desprezível. Movimentos e vibrações transmitidos do atirador para a arma. Se no momento do disparo o atirador acabar movendo o cano um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco para cima ou para baixo, isso irá interferir na precisão do disparo. Também, se no momento do disparo a explosão da pólvora provocar algum movimento, alguma vibração, a precisão também pode ser comprometida por causa disso. Por causa desses dois fatores aqui, para tiros de longa distância, geralmente a arma fica apoiada em alguma coisa, para reduzir esses efeitos do movimento e vibrações transmitidos do atirador para a arma, e também movimento e vibração da arma devido à explosão da pólvora. O outro fator é a força de Coriolis. Para curtas distâncias, a força de Coriolis provoca um desvio muito pequeno, mas para alvos localizados a grandes distâncias, 1, 2, 3 km, aí o desvio provocado pela força de Coriolis já se torna mais significativo. Nós vamos falar com mais detalhes agora sobre o desvio provocado em projéteis pela força de Coriolis. Para isso, vamos desenhar aqui a Terra. Aqui o Equador, aqui o centro da Terra. E aqui a direção da vertical local, onde se encontra um atirador. A Terra está girando de oeste para leste, portanto, o vetor velocidade angular aponta para o norte. Qual é o sentido do leste e o sentido de oeste? O leste é dado pelo sentido de um vetor que penetra no plano da folha, ou seja, apresentamos o leste, o sentido do leste por esse símbolo aqui.
E o oeste é o sentido contrário, é o sentido dado por um vetor que sai do plano da folha. Representamos desse modo aqui. Vamos supor que esse atirador aqui localizado no hemisfério norte dispare para o leste, no alvo localizado no leste. Então, o sentido da velocidade do projétil é esse daqui. Nós demonstramos no vídeo sobre força de Coriolis e força centrífuga generalizadas que a força de Coriolis, no caso geral, é dada pela seguinte expressão: menos 2 vezes a massa vezes o produto vetorial da velocidade angular pela velocidade do projétil em relação ao referencial não inercial, que aqui no caso é a Terra. O projétil está se deslocando aqui para o leste. Pela regra da mão direita, o vetor proveniente desse produto vetorial aponta para cá, daqui para cá. Como existe um escalar negativo aqui multiplicando esse vetor, o vetor proveniente desse produto vetorial, então a força de Coriolis aponta no sentido contrário. Aponta para cá. Veja que podemos decompor essa força de Coriolis. Um componente aqui na vertical local e outra componente aqui à direita do vetor velocidade. Então vamos desenhar o alvo aqui. Suponha que todos os fatores que interferem na trajetória do projétil, com exceção da força de Coriolis, tenham sido eliminados e que o atirador tenha mirado exatamente aqui no centro. Como a força de Coriolis tem uma componente que desvia a bala para cima e outra componente que desvia a bala para a direita, então, se o atirador mirar aqui no centro, a bala vai acabar atingindo algum ponto aqui nesse quadrante. Supor que ele dispare 2 vezes, um tiro acerta aqui, outro tiro acerta aqui. Agora vamos ver onde a bala acertaria o alvo se o atirador disparasse do hemisfério sul. Aqui é a direção da vertical, no local onde está o atirador. Então, a velocidade angular da Terra aponta para o norte. E o atirador vai disparar também no alvo localizado no leste, só que agora no hemisfério sul. Sentido representado por esse símbolo. Pela regra da mão direita, esse produto vetorial é um vetor que aponta para cá. A força de Coriolis aponta para o sentido contrário, para cá. Podemos decompor também essa força de Coriolis em um componente aqui na vertical local. Veja que essa componente aponta para cima e outra componente aqui. Veja que essa outra componente aponta para a esquerda, e essa outra aqui aponta para cima. Então, se um atirador mirar aqui
no centro, a bala vai ser desviada para cima e para a esquerda. Então ele vai atingir algum ponto aqui nesse quadrante. Dispara 2 vezes, vamos supor que acerta aqui e aqui. Esses são os tiros disparados no hemisfério norte. Esses são os tiros disparados no hemisfério sul, um alvo localizado no leste. E agora, e se o alvo tivesse localizado no oeste? Desenhar novamente aqui a Terra. Aqui o norte, aqui o sul. Linha do Equador. Vertical local onde se encontra o atirador. A Terra gira de oeste para leste, portanto, vetor velocidade angular aponta para o norte. E agora o atirador vai disparar para o oeste. Então, o sentido do vetor velocidade da bala representada dessa forma. Pela regra da mão direita, o sentido do vetor resultante desse produto vetorial aponta daqui para cá. Portanto, a força de Coriolis aponta no sentido contrário, para cá. Podemos decompô-la em um componente aqui na vertical local e outro componente aqui. Esse componente está à direita do vetor velocidade. O vetor velocidade está cá, está aqui. E essa força de Coriolis, esse componente da força de Coriolis, está à direita desse vetor velocidade. Então, vamos desenhar o alvo aqui. Novamente, suponha que todos os fatores que interferem na trajetória do projétil, com exceção da força de Coriolis, tenham sido eliminados. Portanto, se o atirador mirar exatamente aqui no centro do alvo, o que vai acontecer? Tem uma componente da força de Coriolis que desvia a bala para baixo. E tem outra componente que desvia para a direita. Então, a bala vai atingir algum ponto desse quadrante aqui. O atirador disparou 2 vezes, suponha que um tiro acertou aqui e outro aqui. Esses os tiros do atirador do hemisfério norte, atirando para o oeste. Agora vamos ver onde a bala atinge o alvo se um atirador disparar aqui do hemisfério sul. E o vetor velocidade angular. Aqui o sentido da bala, está disparando para o oeste. E a força de Coriolis, pela regra da mão direita, aponta para cá. Tem uma componente aqui da força na vertical local. Tem outra componente da força aqui.
Veja, a gente está no hemisfério sul agora. O vetor velocidade está aqui. Uma componente da força de Coriolis aponta para baixo e a outra componente aponta para a esquerda. Aponta para a esquerda. Então, se o atirador mirar aqui exatamente no centro, a bala vai atingir algum ponto nesse quadrante aqui. Então, suponho que ele dispara 2 tiros. E um acerta aqui, outro aqui. Esses são os tiros do atirador localizado no hemisfério sul. Veja uma componente da força apontando para a esquerda e outra componente da força apontando para baixo. Então, a bala é desviada para a esquerda e para baixo, acertando pontos desse quadrante aqui. E é dessa forma que a força de Coriolis interfere na trajetória de um projétil. Aqui consideramos 2 casos, um disparo para o leste, outro disparo para o oeste. E era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo.